Colocando para gravar, porque a gente sempre sobe, né, esses vídeos, esses treinamentos no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem futuramente compartilhar com alguém do time, é só acessar o nosso canal lá no YouTube, tá? Hoje a gente vai falar sobre Backup Disaster Recovery. Vou passar a bola ali para o Eduardo, o Dudu, que vai seguir, que ele é nosso consultor GCP e vai dar a abertura do treinamento de hoje. Muito obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença em mais um evento e, novamente, é uma grande oportunidade poder estar aqui sendo o host de vocês e conduzir esse bate-papo sobre o Desvendando o Google Cloud. Então, sem cerimônias, né, vou aproveitar aqui, não gastar o tempo de vocês, então vou ser bem objetivo. Alguns de vocês já estão aí com a gente já tem um tempinho, participando dessas trilhas. Agradecer a vocês e aos que estão aí pela primeira vez. Então, seguindo um pouquinho aqui a nossa agenda, o assunto de hoje, vamos falar de backup e disaster recovery dentro do Google Cloud. E para a gente poder conduzir esse assunto, eu vou ter aqui comigo hoje essa dupla fantástica, que é o Alexandre Montosa, que é o nosso especialista em sustentação cloud, e o Marcelo Henriques, que é o nosso CloudOps, especialista nesse pilar aí de backup e disaster recovery. E eu esqueci de mim, né? Eu sou Eduardo Diniz, como a Maria falou, sou consultor Google Cloud, então o meu papel é sempre apoiar vocês nessa jornada, facilitando por meio de pessoas, processos e tecnologia, essa trilha junto ao Google Cloud. Qual que será a nossa agenda de hoje, pessoal? Então, vou fazer uma rápida apresentação aqui da Key Network, depois nós seguiremos ali com o tópico Backup DR, junto com o Montosa, e depois nós vamos para uma demonstração na prática com o Marcelo Henriques. E, ao final, vou ver aqui com vocês as dúvidas. Com relação às dúvidas, vocês podem usar a própria parte de perguntas e respostas do Google Meet, ou vocês podem colocar as perguntas ali diretamente no chat do Meet também. Então, eu vou coordenando as perguntas e respostas ali ao final. Então, o meio que vocês postarem as perguntas, eu vou passar ali por elas ao final da apresentação. Então, pessoal, fiquem à vontade, joguem as suas perguntas ali, não fiquem acanhados, não existe pergunta boba e nem óbvia. Toda pergunta ela é válida porque é um tema realmente que gera muita discussão. Como ter a melhor rotina de backup, janelas de retenções, como que eu me preparo para ter um site DR, em situações eventuais de desastre ou completo ou parcial da infraestrutura. Então, é sempre uma temática muito importante para a gente, tá? Falando um pouquinho da QI, como eu comentei antes, a nossa especialidade é facilitar a inovação na nuvem. E nós fazemos isso por meio da metodologia que envolve pessoas, processos e tecnologias. Quando a gente fala dessa tríade, por que é importante destacar? Não adianta termos as melhores tecnologias se não temos processos bem definidos em pessoas bem engajadas. Então, o sucesso da inovação, ela parte de uma sinergia desses três pilares, porque também não adianta termos pessoas e processos, pessoas bem engajadas, processos bem definidos, se não utilizamos as melhores tecnologias. Então, entendemos que, uma vez tendo essa tríade bem alinhada, a inovação, ela passa a ser até um pouco mais orgânica nas organizações. E a nossa especialidade é realmente facilitar com que essas três áreas se conversem e assim a gente consegue facilitar essa jornada de vocês. Falando um pouquinho mais sobre a Key Network, quais são as nossas especializações, né, nessa jornada na nuvem de inovação? Nós trabalhamos em duas especializações. Produtividade e segurança, que é toda a parte ali de workspace, criações de documentos, toda a parte de comunicação, ou seja, é comunicação e colaboração. Claro, sempre com viés de segurança junto. E o pilar e a especialidade de modernização de infra e dados. Então, quando a gente fala do pilar de produtividade e segurança, a gente tem toda uma especialidade, toda uma especialização, na verdade, com time com diversas certificações
e o selo de Work Transformation, que é uma especialização, um selo Google, que ele é conquistado por meio de casos de sucesso. Então, não é só ter um time certificado para ser um Work Transformation. A gente tem que ter um time especializado, mas casos de sucesso, ou seja, projetos onde a gente conseguiu implementar e ter toda essa transformação do trabalho. E o mesmo vale para a modernização de infra e dados, onde a gente tem times com certificações em Data Engineer, em Computer Engine, mas também esse selo de especialista em infraestrutura Google Cloud. Ou seja, mais uma situação em que a gente teve que comprovar por meio de casos de sucesso o quanto nós conseguimos facilitar essa modernização tanto de dados quanto de infraestrutura. E com relação aos nossos projetos executados, que nos garante esses 2 selos, né, nós já executamos mais de 1.000 projetos de sucesso em várias verticais de negócio. Então, a gente tem casos de sucesso no pilar de tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística, dentre outros. Então, a gente trouxe aqui só exemplo de algumas grandes marcas aqui que fazem hoje parte do nosso portfólio. E antes de passar a palavra para o Montosa seguir a parte técnica, gostaria de convidar vocês a participarem do nosso assessment gratuito. O que compõe esse assessment gratuito, né? A gente vai fazer um check-up completo da infraestrutura de vocês. Esse check-up ele é realizado pelo nosso time de especialistas e engenheiros em qualquer nuvem pública que você tiver. A gente destaca as 3 principais, claro, o Google Cloud, mas também a AWS e o Azure. E qual que é o intuito desse assessment gratuito? O nosso time fará um raio-x completo do ambiente de vocês e, ao final, a gente vai apresentar um panorama bem detalhado dos possíveis cenários com riscos e recomendações. O que isso quer dizer? Que, ao final do assessment, vocês serão capazes de visualizar oportunidades de compliance e otimização da arquitetura e custos, que a gente chama de FinOps, toda essa visão de modernização da infra e serviços, melhores práticas na governança e controle de acesso e segurança, bem como na identificação de vulnerabilidades. Então, convido vocês a participarem desse assessment gratuito. Vocês podem resgatar essa avaliação por meio desses QR Code, ou entrando em contato diretamente com um dos nossos consultores aqui na Key Network. Então, estendo esse convite e gostaria realmente de poder fazer esse trabalho junto com todos vocês aqui ao final. Celso, pega pelo QR Code, cara, ou eu vou deixar aqui meu e-mail, fica à vontade de fazer contato comigo aqui, tá? E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Montosa. Antes, pessoal, só falar rapidamente aqui para vocês que, além das nossas campanhas de assessment gratuito, a gente também tem uma de mapeamento, nós temos uma jornada de modernização de infra, onde a gente tem todo uma metodologia, onde a gente faz todo o discovery, todo o desenho, topologia, até a apresentação. Então, é uma jornada muito legal que vocês podem aprofundar em vários desafios e necessidades que vocês têm no dia a dia na parte de infra e dados. Eu destaco muito a parte de dados, que é um assunto que está em voga, né? Então, como que eu consigo melhorar a visibilidade dos meus dados, como que meus dados realmente conseguem trazer resultados e agregar valor ao negócio. Então, é uma jornada muito legal que eu também gostaria de compartilhar com vocês. Então, fica o meu contato aí, tanto o meu como de todo o time da QI, para que a gente possa falar melhor dessa sua jornada de modernização de infra. Agora, sem mais delongas, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Montosa e Marcelo, bom evento aí para vocês, como diz, quebrem as pernas e vamos nessa. Valeu, Dudu, obrigado. Acho que eu vou compartilhar aqui, se quiser parar aí, eu compartilho aqui, só para... Bacana, pode puxar aqui, tá? E daí eu já paro a minha aqui. Acho que foi, né? Estão vendo aí, pessoal? Show de bola. Bom, primeiramente, boa tarde aí, né? Queria agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra ser convidado para um evento desse, né? E ter participações de profissionais excelentes, excepcionais, como Eduardo Diniz, né, na área comercial, fera aí.
Uma apresentação dessa requer aí palmas, né? Maria, que vem aí fazendo um trabalho bacana no marketing, então agradecer a Maria pelo convite, né? Muito bacana. E esse trabalho aí de background, né? Porque a Maria que faz toda essa parte aí de interação, né? Todo esse evento acontece porque o pessoal do marketing faz um trabalho excepcional. E dizer aí que também vou estar dividindo a minha apresentação com o querido amigo Marcelo Henriques, que vai fazer a parte do laboratório, né? As partes práticas de laboratório. Eu vou falar um pouco mais teórico aqui com vocês. E o Desvendando de hoje, ele vem trazer a questão do backup IDR, como o Eduardo mencionou, né? A gente vai falar especificamente de uma oferta de backup IDR do Google, que é o ActiveGo, que é uma ferramenta de backup IDR do Google, né? Deixo também aberto aí para perguntas a qualquer momento, se vocês quiserem usar o chat, ou também no final a gente vai deixar um tempinho para vocês tirarem dúvidas. Fiquem à vontade, tá? Para interromper ou fazer qualquer pergunta que a gente consiga responder. E também, se não quiser perguntar, quiser mandar e-mail, também a Maria vai deixar os e-mails aí para vocês poderem enviar para a gente poder esclarecer para vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? O que é o ActiveGo, né? Como eu disse, uma oferta de backup IDR do Google, né? Ele é muito bacana porque ele já vem numa plataforma SaaS, ou seja, você não precisa instalar, né? Softwares comuns aí mais do mercado, você precisa instalar o software, configurar tudo. E por estar numa plataforma SaaS, você já tem essa grande vantagem, né? Dentro de todas as facilidades e inovações que vêm da ferramenta, a gente trouxe alguns aspectos, não dá para trazer tudo aqui, até por causa do tempo, né? Então, a gente levantou algumas questões importantes aqui para trazer para vocês, né? Essa questão da oferta de janela de backup rápida, né? Vocês vão ver que lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a retomada, né, de um backup ou de um site de DR. Você tem uma ferramenta robusta que faça isso com uma dinâmica que seja rápida na retomada, né? Ela também é uma ferramenta que traz aí um aspecto multirregional, te traz uma segurança, né, uma alta disponibilidade. E a gente não pode esquecer de falar também da questão de segurança, né? Então, quando a gente fala de backup, a gente tem que tomar cuidado com a questão de segurança. Então, a gente traz esse aspecto da criptografia dos dados, que você pode fazer e executar isso simultaneamente, tá? O Active é uma ferramenta que você vai simplesmente precisar provisionar uma máquina lá no Marketplace, entrar na plataforma, fazer um cadastro super simples, é super rápido isso para fazer, e aí você já começa a utilizar a ferramenta e ter os benefícios dela. Ela tem um painel de vidro super intuitivo, vocês vão ver, o Marcelo vai estar mostrando isso para vocês de forma mais prática, né? Aí vocês vão entender um pouquinho melhor ela, mas é uma ferramenta muito tranquila e traz muitas funcionalidades para vocês. A gente levantou alguns benefícios da ferramenta, mas eu queria fazer uma reflexão aqui, antes de trazer e mostrar os benefícios, que estão linkados muito mais com a questão financeira, óbvio, né? A gente precisa justificar isso. Queria fazer uma reflexão aqui. E uma pergunta para todos vocês que estão aqui com a gente. Quanto que custa, né? Qual que é o prejuízo de você ficar um dia com o teu ambiente parado, né? Já fez essa pergunta aí, já falou com o seu gestor, já fizeram essa conta? Então, assim, por exemplo, fiquei parado um dia, seja ele por um problema de elétrica, um problema predial, um problema de um ataque ransomware que foi lá e sequestraram meus dados, né? Quanto que é o prejuízo para a minha empresa desse meu dia parado, dessa uma semana parado? Vocês já fizeram essa pergunta aí internamente? É importante, porque na hora de justificar o custo de qualquer implementação de qualquer ferramenta, a gente consegue levar esse custo, né, versus prejuízo, ou seja, o custo-benefício de ter uma ferramenta. Então, quando eu falo desse aspecto, é para a gente fazer essa reflexão interna. Então, olhar e falar, poxa, se eu ficar parado, né? A gente teve aí o ano passado 2 grandes empresas, que eu me lembro agora, mas teve vários outros casos, vocês devem ter acompanhado na mídia. Um foi a Record, o outro foi, acho que a Uber, e aí tiveram prejuízos enormes, né? Então, quando você tem uma ferramenta robusta, uma ferramenta que te dá tranquilidade, que faz toda traz esse background, traz essa segurança, que nem o ActiveGo, né? Você implementa essa ferramenta, você fica mais tranquilo. E aí, quando você faz esse cálculo de quanto vale o meu dia ali parado, né?
quanto que é de prejuízo para a minha companhia você ficar um dia parado, você consegue justificar isso para a sua diretoria, tá? Então, era mais essa reflexão para a gente pensar um pouquinho como que é, né? Quanto que custa isso? Quanto que seria de prejuízo isso? E aí, falando dos benefícios, né? Não deixando de linkar, claro, a questão de custos, né? Porque, afinal de contas, eu justifico, né? Mostrando o valor da ferramenta. Se a gente pensar que para implementar um servidor de backup, um servidor físico lá, um servidor que eu tenho que comprar um equipamento, né? A gente sabe que para chegar esse equipamento aqui no Brasil hoje, em média de 6 meses a 8 meses para chegar um equipamento. Sem falar que quando chega esse equipamento, tem que configurar todo esse equipamento, eu tenho que subdimensionar esse equipamento, porque eu tenho ali uma média de quanto que eu vou gastar, mas nem sempre eu utilizo aquele equipamento 100%. Então, isso tudo gera custos. Quando eu passo para a nuvem, isso tira tudo isso da frente, né? Então, eu tenho uma grande vantagem em relação a isso. Como eu falei da retomada, né, de ser rápido, uma das propostas aqui que traz a ferramenta do Active2Go é o baixo RPO e RTO. Tá? E o que é isso? Vamos pensar um exemplo aqui. Meu negócio é um hospital. Quanto tempo você acha que o hospital pode ficar parado? Quase nada. Praticamente nem deve, né? Então, essa vantagem da ferramenta, de ter essa retomada rápida em questões de disaster recovery ou até no backup, tá? Quanto mais perto do zero o meu RTO e o meu RPO, significa que eu tenho que ter uma retomada muito rápida em relação às minhas informações. Então, o Actifio traz essa proposta. Uma das características do Actifio é essa, é o baixo RPO e RTO, né? Falando também em custos, né, gerenciamento de ciclo de vida, deduplicação e a compactação. O que significa isso? Estamos falando de arquivo, estamos falando de storage, estamos falando de custo, né? Quanto melhor a minha retenção e compactação dos dados, menor é o meu arquivo, menor é o consumo do meu storage, menor é o meu custo. A ferramenta também proporciona isso, ela traz essa característica, né? E, por outro lado, ela é altamente escalável, ou seja, à medida que eu vou precisando aumentar o meu arquivo ali, né, o meu backup, à medida que os anos vão passando, o tempo vai passando, eu preciso aumentar, eu consigo fazer isso de forma tranquila, conversa muito bem com o Cloud Storage, ou seja, eu tenho essa flexibilidade ali de aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade do meu negócio, né? E não posso esquecer de falar também de uma das características muito bacanas do Actifio, que é a recuperação dos dados granulares. O que significa isso? Ao invés de eu pegar e ter que fazer o restore do meu backup inteiro, eu posso fazer ele por partes, eu posso fazer especificamente de um banco que eu quero lá, um banco específico, né? Vocês vão ver o Marcelo falando sobre backup de banco de dados, né? Então, você vai lá e você seleciona só aquele tamanho daquele arquivo, aquele pedaço daquele backup que eu quero e faço o restore. Eu não preciso fazer um restore do meu backup inteiro para depois ir lá e pegar aquele arquivo. Então, eu consigo fazer isso de forma granular, tá? Falando também um pouquinho agora de questão de arquitetura, né? Ela tem uma arquitetura bem simples, como eu mencionei. Ela é um painel ali que você consegue fazer todos os provisionamentos, as agendas, né? Dos snapshots, dos backups e do DR. Você consegue configurar isso de forma muito fácil. Vocês vão ver, o Marcelo vai estar mostrando isso para vocês, tá? Ele oferece o backup e recuperação de máquinas virtuais do Compute Engine, VMware. A maioria dos bancos de dados, os principais bancos de dados, trabalha também no ambiente híbrido, né? Tanto on-premise e cloud ali, conversa muito bem. E como eu disse, né? Inclui aí os principais bancos, SAP HANA, Oracle, SQL Server e outros principais bancos de dados. E trabalha muito bem com todos os sistemas operacionais, o MySQL também, né? Que a gente colocou aqui. Pessoal, eu corri um pouco, falei mais de uma forma mais simples ali, não dá para falar tudo, né, da ferramenta, é uma ferramenta muito robusta, é uma ferramenta que traz aí muitas características, a gente trouxe as principais, tá, e deixei um tempo maior para que o Marcelo mostre a ferramenta para vocês, porque o intuito é que ele mostre isso funcionando, né, então vocês vão ver agora a ferramenta funcionando, ele fazendo um backup de um banco, ele fazendo um restoring, né. Então, eu vou passar agora a palavra para o Marcelo, vou deixar com você, Marcelão,
e aí toca por aí agora o laboratório. Obrigado, pessoal. Ok, Monpaz, muito obrigado aí. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E, primeiramente, qual que é o intuito de fazer essa demonstração? Tá? Temos diversos casos aí que a gente pode falar sobre backup, né? A gente pode falar sobre backup para a parte de um backup total, né, da imagem total da máquina, eu vou provisionar um backup de uma instância, quero um backup do meu banco. Então, para simplificar, a gente pegou um case de um dos nossos clientes, né, que solicitou para a gente um backup referente a SQL, porque no GCP ele tinha só uma forma de fazer backup, que era através do snapshot, então ele tinha uma janela específica para fazer aquilo ali, e no caso dele ele queria ter uma janela na qual ele pudesse dividir esse backup 2 vezes no dia ali e provisionar um backup a qualquer hora, né, e restaurar um banco após uma change ou algo do tipo assim, um turning que ele fosse fazer no banco dele e desse problema, e ele queria fazer o quê? Ele queria voltar só a base, né, no caso, só a base ali que ele estava trabalhando. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, eu já tenho aqui um banco, né, SQL, eu vou restaurar essa base de dados aqui, Advanced Work, né, que eu tenho aqui, e vou demonstrar para vocês como isso é feito, né, só vou restaurar essa base, se eu tiver um banco, digamos, de 1 TB, em vez de eu restaurar aquele 1 TB, né, montar um disco específico para aquilo ali, eu vou fazer só o quê? Só o restore dessa base, né, então, isso é um dos grandes pontos aí que o nosso cliente, né, pediu, né, no case dele. Como funciona a ferramenta? A ferramenta visualmente você vê ela dessa maneira, né? Como funciona a comunicação entre a sua máquina virtual, né, sua instância, né, com o Actifio? Você faz através desse conector, né? Ele tem para Windows, para IX, o Ubuntu, a parte de Linux aqui, né? Então você só faz o Next Finish, né? Você instala um instaladorzinho bem pequeno, não vou demonstrar aqui porque eu não acho necessário. E backup do Workspace. Não, desculpa, eu não entendi a pergunta aqui. Se ele faz backup do Workspace? Isso mesmo. Tá. O Actifio, ele não tem essa funcionalidade de sync, né? Para backup de arquivos, né, no caso de sync de workspace, né, que você quer fazer um backup do... Pode falar, Eduardo. Ótimo. Interromper aí rapidamente, Marcelo, porque parte do Workspace também é uma especialidade que eu conduzo. Celso, o Workspace, ele trata um pouquinho diferente essa questão de backup. O Workspace, você não atua com backup, você tem o que a gente chama de retenção, por meio do Google Vault, que é uma feature dentro do Workspace. Então, essa cultura de backup dentro do Workspace, ela muda completamente. O que a gente opera é fazendo retenções. E aí, por meio dessas retenções, você garante que, se um arquivo foi apagado, você consegue recuperar. E quando a gente fala de alterações no arquivo, cada arquivo do Google Workspace, individualmente, tem um histórico das últimas alterações. Então, se a gente fala de backup para restaurar uma versão, cada documento vai ter seu histórico de versão nele, você consegue voltar desde o dia que esse documento nasceu até a data que você está editando. Falando de backup contra perda de dados, a gente vai para o Vault, que aí no Vault a gente consegue fazer retenção. E o Vault também faz a auditoria por meio de um e-discovery, para você, por exemplo, eu quero fazer uma auditoria que o Eduardo vazou uma informação. Um exemplo, é lá dentro do Vault, tá joia? Perfeito. Depois a gente conversa, que eu queria me aprofundar mais nesse lado, mas não quero atrapalhar, obrigado. Eu vou pegar o seu contato aqui, Celso, e já te mando a mensagem ali, a gente agenda com os nossos especialistas e a gente bate um papo mais de acordo com a sua necessidade, tá joia? Muito obrigado. Beleza, então, dúvida sanada. Vamos seguir aqui. O Actifio, assim que a gente entra,
Não, você pode utilizar Active em qualquer plataforma, tá? Eu utilizei no IE porque eu estou aqui dentro do meu servidor e eu não instalei o Google Chrome, tá? Mas ele funciona em qualquer um. Mas, então, a partir do momento que você acessa, né, a console do Active, o que você vê? Você vê o dashboard dele aqui, onde você vai ter isso aqui como parâmetro para entender se seus backups eles tiveram sucesso, se eles falharam, se estão retidos ou se não executaram, né, a partir de uma política. Vou passar brevemente aqui só para vocês verem um pouco das funcionalidades, né, para não ficar extenso, tá? Aqui Backup Recover, né, já diz o nome, Backup Recover. Aqui é para você fazer teste das suas imagens, né, o Activity proporciona fazer um teste aqui, né, então você tem essa opção. Aqui ficam os applications e a parte de onde fica suas imagens montadas, eu vou demonstrar isso aqui para vocês, grupos lógicos, os workflows, né, que vocês subirem, e aqui o principal, né, que é a parte onde a gente faz cria a política de backup, que são os templates, e cria os profiles que vão executar esses backups, né. Vamos lá na parte de templates, né, eu já tenho aqui as minhas políticas criadas, eu vou abrir uma delas para vocês verem, em vez de ter que criar uma do zero, é mais simples para não ter que ficar digitando. Então, o que eu tenho aqui? Eu criei um nome para o meu template, dbgold, eu vou fazer um backup a cada 12 horas para a minha base, e vou fazer um backup a cada 1 hora dos meus logs. Aqui é a estrutura na qual o Montosa explicou para vocês, que vocês podem criar o backup de vocês de acordo com o que você quiser. Se você quer um backup espelhado, se você quer mandar isso para os logs para um cofre, um vault, você pode fazer isso através de bucket, você linka ele aqui nessa funcionalidade. Você pode fazer um snapshot, onde você vai tirar a imagem completa da máquina, ou apenas da base ali, ou você direciona ele para você fazer o backup ali dos seus logs. Também vou demonstrar isso aqui. Deduplicação, né? E como funciona? Muito simples. Você pode clicar no maisinho aqui, ou vir aqui no Edge, né? E vem editar políticas aqui. Criei uma política simples, né? Uma política, como eu expliquei, no caso do nosso cliente, ele queria um backup que fosse feito a cada 12 horas, né? Um backup sendo feito 6 horas da manhã e outras 19, às 18 horas da noite. Ele quer um backup contínuo, né? Então não é uma janela única, mas se você quiser fazer por janela única, você também consegue. Né? E uma retenção aqui de 7 dias. E aqui nas políticas avançadas, né? Eu quero um backup consistente, eu coloquei ele dessa maneira, e aqui eu apliquei para que ele fizesse o backup aqui dos meus logs a cada 1 hora, e retenção de 7 dias. Nesse caso aqui, a gente não vai enviar ele para um vault, né? A gente não vai colocar ele num bucket, né? A gente deixou aqui. Então, nós temos essa política aqui, é bem simples, criei essa política, eu salvo, pronto, tem o meu template salvo, ele vai aparecer dessa maneira. Também criei aqui uma política direcionada para fazer um backup da instância, dessa maneira é um snapshot por completo, né, no qual eu vou fazer das últimas 24 horas, né, iniciando às 10 horas da noite, e retenção por 15 dias. E aí eu não sigo mais com uma política avançada. Então é bem simples essa parte aqui de criação de template, né? É bem, acho que intuitiva, né? Esse processo. E como funciona a questão dos perfis, né? Acho que os profiles são o grande ponto aqui de como funciona o backup. Através do profile que você vai direcionar eles, né, para onde você quer guardar reter esse backup, né? No caso, a gente tem um appliance aqui no nosso disco, então eu vou jogar nele nesse appliance local, né? Ele vai ficar nesse armazenamento local, né? E o interessante é que, a partir do momento que eu crio, por exemplo, um usuário credencial, aqui eu tenho uma credencial de uma Service Account aqui, linkada ao GCP. Então, automaticamente, quando eu linko essa credencial aqui, né, ele aparece aqui no meu profile, né, eu criei ele aqui, e automaticamente ele já aparece aqui no meu profile. Deixa eu só atualizar aqui que ele, por algum motivo, isso aqui, ó.
Pronto. E aqui ele direciona. Então, a partir do momento que eu vou fazer um backup aqui, eu direciono esse backup para fazer a nível de GCP, ele já provisiona um snapshot lá para mim. Eu vou demonstrar isso para vocês. Na parte de manager, aqui você vai ver que eu tenho hosts, né? Eu tenho hosts do meu SQL Server, que foi o que eu criei, linkei ele aqui para fazer essa comunicação. Se eu tiver mais máquinas, eu posso criar, bem simples. Eu venho aqui, só digito o nome, coloco o IP, aqui eu já tenho o meu appliance aqui direcionado para ele, né, e adiciono, pronto, já tenho aqui a minha máquina provisionada aqui para fazer essa comunicação. Usuários, é aqui onde você vai criar usuários, né, nesse caso eu só tenho o meu usuário admin, né, mas aqui, para cada usuário que você tiver aí para direcionar, você cria aqui. Roles, organizations, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que é mais extenso da gente falar sobre isso, mas você pode criar abaixo do seu pool ali, se você tiver, quer separar ele ali, segmentar ele, né, você pode criar por organização, né, se você tiver departamentos ali que você quer que seja feito de forma separada ou direcionado, você faz através das organizações e as roles ali para você direcionar quais são o tipo de permissão que cada um vai ter, tá? A parte de monitor, eu vou mostrar para vocês, onde que vai apresentar os eventos, né, que aconteceu, os trabalhos em execução, né, e o report, essa ferramenta é bem legal, porque você consegue direcionar, por exemplo, você cria um report para que ela seja enviado para o seu e-mail, né, a informação se o seu backup falhou ou não, e você consegue extrair um relatório dela, né, tipo, no mês, né, de como funciona, de como está o seu backup, né, além de visualizar nos seus dashboards. Mas sem mais delongas, vamos para a parte do backup, né, que eu acho que é o mais interessante, né? Aqui, né, a gente já tem um backup direcionado ali. Ah, eu quero um backup fazer do quê? Do meu SQL, né, da minha base de dados que eu vou fazer esse backup. Então, eu seleciono aqui a minha base, né, SQL, para fazer o backup. Eu seleciono, né, o meu servidor aqui que eu já tenho. Ele é bem simples também aqui, pessoal, é tipo um NNF também, né? Então ele vai fazer o rediscovery, aqui é o meu banco, né, que tive mais Microsoft, sigo, mesma coisa. Aqui é onde eu vou aplicar minha política, né? Eu seleciono o tipo de política que eu quero. No caso, eu vou aplicar o DB Gold ali, que eu falei que é a retenção ali de 7 dias e executando a cada 12 horas. Vou escolher aqui o meu profile, aonde que eu vou direcionar. Então, local storage, aqui ele já dá uma prévia, né, automaticamente, que é um snapshot a cada 12 horas, em frequência diária, contínuo, durante 7 dias. Next, dá uma prévia, next novamente, você vai ver que o status aqui, após do finish, já vai dar um verdinho. E o que acontece? A partir do momento que eu aplico já a minha política aqui, ele já inicia um backup automaticamente ali. Então, ele fica já agendado, né? Então, iniciei o meu primeiro backup aqui, ele disse que foi feito com sucesso e já provisiona ali o meu backup. Ah, Marcelo, mas e se eu quiser fazer um backup, só que eu quero fazer um backup da minha instância como um todo? Eu venho aqui, seleciono a minha credentials, seleciono o meu projeto, dou next, faço o mesmo processo. Seleciono minha instância. Se eu tivesse outra instância, faria a mesma coisa. Nesse caso, se eu quiser capturar só um volume específico, ou todos os volumes, ou um volume de boot, como essa minha máquina só tem um disco, então ele vai fazer para todos. Aqui também eu sigo a mesma coisa da política, eu tenho uma política diária, né? Seleciono, dou um OK, já tem aqui a prévia, né? Retenção de 15 dias, backup contínuo, daily. Finish. Sem que ele dê o status aqui, ok, legal. Vem aqui em Jobs. Como eu falei para vocês, aqui eu vou selecionar uma execução com sucesso. Aqui eu já iniciou o backup do meu banco. E vocês vão ver que aqui no canto,
ele diz que o backup ele já está agendado. Então, esse primeiro backup foi feito agora a 1h35, mas ele vai executar novamente às 18 horas. O mesmo vai ser feito com o backup da instância como um todo, né? Iniciou ele aqui, então ele também é um backup agendado, né? Ele é uma política que é para VM e aqui para base. Enquanto ele vai fazendo o backup aqui, vou mostrar no dashboard para vocês, que automaticamente ele já diz aqui que estão em execução 2 snapshots, né? Essa é a parte legal aqui do dashboard, né? E aí ele vai demonstrando aqui que nas últimas 24 horas eu executei dois snapshots ali, 2 backups, né? 2 políticas de backup. Ah, Marcelo, legal, você mostrou tudo isso, mas e se eu quiser tirar um backup ali de forma manual? Eu quero, como eu expliquei, eu tenho ali uma atividade e eu preciso tirar o meu backup antes dessa atividade. É muito simples. A gente vai aqui em Applications. Aqui em Applications, a gente já consegue visualizar o sincronismo do meu banco com as minhas bases e da minha instância como um todo, né? Então, como é que faz isso? Eu clico aqui onde eu quero, faço gerenciamento de SLA, tanto por aqui quanto no botão direito, gerencio ela aqui, e ele vai me dar a opção, ó, aqui eu já estou puxando a minha política, DB Gold, local, mas se eu não quero essa, eu quero a outra, posso selecionar aqui. Ah, não quero esse perfil, posso selecionar aqui. Vem aqui em Snapshot, e aqui, olha, é a parte legal. Eu não quero um backup completo só do meu banco. Eu quero do meu banco mais o meu log. Ah, não, eu quero só do meu log. Então, consigo direcionar, porque essa política aqui a gente criou exatamente isso. Uma retenção de dados mais logs. Dou um nome para ela aqui, db mais log, e mando executar. Automaticamente aqui, ele já provisiona aqui nos jobs. Ó, já mandou executar aqui novamente. Só que aqui, ó, ele não está agendado. Então, eu provisionei ele de maneira única aqui. Esse é um backup solto aqui, executado naquele momento. A mesma coisa eu faço aqui para instância. Eu venho aqui, quero um backup da minha instância, naquele momento. Vou colocar aqui como change. E mando executar. Aqui a gente teve já o backup da nossa base já realizado com sucesso, né? Bem rápido, né? Ali não é um banco muito grande, né? Mas já foi feito backup. E eu vou mostrar aqui para vocês na parte do GCP o snapshot já em execução. Enquanto a gente provisionou ali, ele já a nível de GCP, ele está aqui em execução. O primeiro backup, como a gente sabe na parte completo, né? Então ele vai fazer um backup completo, depois o segundo já vai ser incremental. Então, ó, essa comunicação com o GCP, ela já fica bem clara aqui para nós. Tá? Maravilha isso? Show, tá. Mas e agora? Como é que você faz para restaurar essa base aqui? Onde que está isso? A gente vem aqui em Applications novamente, a gente vai vir aqui em Axis, e a gente vai entrar na telinha aqui do Guitar Hero, onde a gente vai visualizar aqui a rotina dos nossos backups, né? A gente chama de telinha do Guitar Hero porque parece mesmo a guitarrinha aqui, e ela tem as datas, né? Se eu tivesse backup aqui criado do dia 23, estaria aqui, do dia 28, do dia 29, nós estamos no dia 30. Aqui vocês vão ver que ele já tem 2 bolinhas, né? Porque aqui a primeira é do backup consistente que a gente fez, e a segunda é do manual, né? Então, bem simples. Se eu tivesse aqui direcionado para um pool, para um cofre ali, meus logs, né? Para o meu bucket aqui, estaria aqui também, né?
Vou selecionar aqui, aparece aqui, vou montar a minha base. Olha que interessante, aqui ele já tem ali o meu target, posso dar um label que eu quiser aqui, ou não, né? Aqui é onde entra a parte de granularidade, né? A gente vai escolher somente essa base, eu não quero outra base, só quero essa base aqui. E qual que vai ser o nome da nova base? Eu vou pegar o mesmo nome, só que eu vou dar um nome de recover, né? Vou provisionar aqui o mesmo nome da base, só que como recover. Como eu já tenho o backup realizado ali, vamos aproveitar aqui e vamos excluir uma tabela aqui. Vou pegar essa tabela employment. Eu vou deletá-la. Não consegui deletar aqui, depois eu provisiono aqui. Vamos seguir aqui para não atrapalhar, mas de qualquer forma, vou dar um submit aqui. Já foi com sucesso. Ele vai aparecer aqui o job em andamento, né? Já vou mostrar aqui para vocês também o snapshot concluído. Eu tenho o meu primeiro snapshot, que foi o inicial, né, com 13,14 gigas aqui, e o segundo, que só é o incremental aqui. Então, um automático já agendado e o provisionado ali por uma emergência, por uma change. A parte legal da Actifio, com a parte de banco, é que a funcionalidade dele para retornar, ali fazer o retorno do backup, o recovery ali do meu backup, é que você não precisa, ó, já fez, você não precisa, deixa eu puxar aqui, você não precisa subir ele no seu banco, ele já provisiona isso automaticamente. E de que forma que ele provisiona isso? Através de um disco. Eu tenho aqui, ele emula um disco aqui no meu backup, então eu tenho aqui, ó, todas as minhas bases, ó, minha base de log e a minha base principal. Então ele já deixa aqui para você subir. E ele já provisiona automaticamente aqui no meu banco, sem eu ter que fazer nenhum processo. Então as mesmas tabelas, né, que eu tenho em um, eu tenho no outro. Eu ia demonstrar excluindo uma tabela aqui e restabelecendo ela aqui, mas é a mesmo formato, o mesmo grupo. A única coisa que muda é isso. Fiz o meu backup, restaurei o que eu precisava, não quero mais isso, não quero mais essa base. Volta lá na Actifio, vem aqui, ó, em Mounts, a gente vai ver aqui que a gente tem a imagem montada, né? Pode vir aqui e dar um mount delete, porque se eu quiser excluir desmontar e excluir, né? Então eu venho aqui, forço, né? Eu já tenho aqui, ó, a imagem X no meu banco, nome do meu host, e forço aqui desmontar. Então, submit, o mesmo processo, ele vai executar aqui, jobs, vai aparecer aqui, e você vai ver que aqui, no nosso servidor, já não vai mais aparecer aqui o disco. Já sumiu, e no nosso banco, consequentemente, a mesma coisa. Ele vai deixar de existir aqui. Deixa eu abrir novamente aqui. Ele já está aqui em execução. Todas essas ações que a gente tomou, tá aqui, ó. Os snapshots criados, montados e desmontados. As imagens montadas e desmontadas. Database, já não tenho mais minha base recover. Ah, quero retornar a minha base. Mesmo processo.
só ir lá e montar. Não tem muito segredo nessa questão. Na parte de eventos, a mesma coisa. Eu tenho aqui meus logs de warning, como eu falei. Ele já explica aqui para você, ouve, você detalha. O que aconteceu? Bababá, aconteceu isso, isso, isso. E posso direcionar, né, esses logs para um e-mail, para uma caixa de e-mail, configurar ele da maneira que eu quiser. A princípio era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu não fiz o restore da instância do SQL porque ela demora muito, né? Ela demoraria aqui em torno de 15 minutos. E aí, como isso atrapalharia a nossa dinâmica aqui, para tirar dúvidas e tudo mais, então eu preferi não fazer essa demonstração, até porque o processo seria o quê? A gente tem o snapshot aqui, ele provisionaria uma instância aqui com o mesmo nome aqui de SQL Server, ou com outro, sei lá, SQL Server Recover, só que numa zona diferente para não conflitar com a nossa instância aqui. Se fosse para só restaurar o servidor para não gerar impacto. Então a gente conseguiria fazer dessa maneira. Então basicamente era isso que eu gostaria de demonstrar para vocês. Espero que eu possa ter conseguido transmitir um pouco aqui do conhecimento da ferramenta, dos benefícios que essa ferramenta aqui do Backup DR do Google, né? E estou aberto aí a perguntas, né? Show de bola, Marcelo e Montosa. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês, sensacional. Temos algumas perguntinhas aqui, que eu vou passar aqui rapidamente aqui para você, tá? Bom, o Thiago Bianchini e o Celso perguntou sobre a questão do backup do Drive, eu já respondi. O Adriano Monteiro está perguntando se usar em conjunto com o Google Colab para fazer backup em um bucket. É possível? Você consegue utilizar ele através aqui do Google Colab. Google Colab eu não tenho familiaridade, para ser bem honesto. Mas você consegue provisionar um bucket aqui e você consegue publicar os seus backups no bucket on vault. Você consegue fazer esse processo. Eu acabei não entrando no mérito, por exemplo, você tem a possibilidade aqui de gerenciar eles pelos hypervisors, né, Hyper-V e VMware, né, e você consegue trazer de outras clouds. Aqui no exemplo, se você quiser trazer a sua instância de uma AWS aqui para o GCP, você consegue fazer essa funcionalidade também. Agora, pelo Google Colab, como eu não tenho familiaridade, eu não consigo te responder isso de imediato, mas a gente pega o seu contato e te responde por e-mail. Se o tem Colab, ou não. o Colab ele é um serviço gratuito para hospedado no próprio Google para incentivar as questões de machine learning e inteligência artificial, que aí permite que você misture código fonte. Estando dentro do Google, a gente teria que avaliar, tá, Adriano? Eu acho que foi o caso ali. Eu vou deixar aqui registrado o seu nome. A gente entra em contato com você e a gente entende um pouquinho melhor como que se você já está utilizando o Google Colab, qual que é o seu nível de conhecimento da ferramenta e o que mais que você tem, a gente consegue realmente. O que você pode fazer, Adriano, é se inscrever ali no Assessment gratuito, cara, que a gente poderia fazer isso pelo Assessment gratuito, sacou? E acho que ali a gente poderia fazer uma visão até mais completa aí junto contigo, tá joia? Matheus Júnior, ele questionou sobre a compatibilidade de navegadores que você apresentou no IE. Acho que você respondeu, né, Marcelo? Ali Sim, no... vou demonstrar aqui para os demais. Eu vou pegar aqui, vou abrir em outros navegadores, mas ela funciona em qualquer. Aqui, ó. Funciona em qualquer navegador. Qualquer Show. navegador, tá vendo? Eu tô aqui no GCP, aqui. É porque você tá no Chrome. É que eu tô no pré-histórico IE, né? Aí todo mundo falou, pô, mas o IE... Isso, eu tô no IE porque eu tô dentro da minha VM aqui. Então, mas ele funciona aqui em qualquer navegador, se eu quiser
Deixa eu ver se... Marcelo, o pessoal, Marcelo é old school, use, daqui a pouco ele aparece como Opera aqui. Mas ótimo, pessoal, mas aí como ele falou, funciona em qualquer navegador. Bacana. O Thiago Oliveira, ele quer saber como é o billing da ferramenta. É por espaço retido, por job executado, é licenciamento, como que seria isso, pessoal? O billing da ferramenta, ele funciona através de uma calculadora, né, na qual a gente provisiona qual é o tipo de ambiente que você tem. E aí, dessa maneira, a gente calcula o custo, né, exatamente de como seria o uso a cobrança ali para o seu ambiente. Então, depende muito daquilo que vai ser relacionado dentro do ambiente. Isso, exatamente isso. Legal. E aí, Thiago, legal também é um outro ponto que a gente poderia fazer via assessment gratuito, um levantamento, uma apresentação de uma solução de backup DR quantifício para você, tá joia? O Anderson levantou a mão. Boa tarde, gente. Só colaborando, o racional é basicamente arquivo armazenado, tá? O licenciamento dele aí, mas aí pode procurar trazer um ambiente que a gente acaba precificando certinho ali, caso a caso, tá? Ótimo, gente. Obrigado aí pela contribuição, Anderson. O Thiago também fez uma outra pergunta, que é com relação à granularidade de arquivos de uma VM. Como é que seria? Tem esse recurso? Consegue ter esse nível de granularidade? Thiago, se você quiser explicar também um pouquinho, não sei se o Thiago ainda está com a gente, mas se quiser a palavra para explicar um pouquinho melhor, fica à vontade também. A gente tem, a ferramenta provisiona isso, ela te dá um nível de granularidade, como eu expliquei no início, né, essa demonstração a gente fez o restore de maneira granular, a gente não fez o restore do banco inteiro como se, e sim somente daquela base. Então, por exemplo, se eu quero restaurar de uma instância somente um arquivo X, a gente consegue, de um file server, por exemplo, em vez de fazer um backup do file server todo, a gente consegue retirar ali de uma determinada pasta, a gente provisiona um disco daquilo ali e faz o restore daquela base ali. Então, você consegue ter um nível de granularidade bem específico no Actifio. Entendi. E o Thiago, ele ainda finalizou aqui, mas eu não entendi bem o questionamento, ele colocou aqui que não é um restore de tipo, não é um restore, tipo, é um ponto de montagem. Se eu quisesse colocar a base montada em produção, seria uma opção de migrate? Bom, eu não entendi essa pergunta, Thiago. Eu também não consegui compreender, mas de qualquer maneira, ali, quando eu provisionei, eu fiz um ponto de montagem, montei o meu disco ali no meu banco, né, dentro do meu servidor ali. Se fosse num file system, por exemplo, a gente conseguiria fazer da mesma maneira. A gente tem como maturar isso. Legal. O Ricardo Silva está perguntando se é possível fazer um backup do projeto completo do GCP e recuperar, por exemplo, uma instância de Computer Engine. Acredito que um projeto completo, vamos lá, ele tenha 10, 15 VMs e ele quer recuperar uma só. Acredito que possa ser isso. Você consegue provisionar os backups de forma por instância. Você não consegue fazer um backup de forma global, né? Você teria que fazer uma política para cada instância e aí você vai conseguir fazer o backup delas, né? Então, mas ele poderia selecionar múltiplas instâncias? Pensam uma situação, não sei se seria essa do Ricardo, ele tem 20 VMs, ele seleciona essas 20, mas ele quer restaurar só uma. Ele consegue fazer o backup das 20, sim, e consegue restaurar apenas uma, né? Eu acredito que seja essa a pergunta. Oi, Ricardo, seja bem-vindo aí. Boa tarde, obrigado. Deixa eu esclarecer minha pergunta. Porque a gente pode ter uma necessidade de fazer um backup completo do projeto no GCP e ele ser mais dinâmico, ou seja, eu posso ter VMs sendo criadas a passar do tempo. Então, se eu fizesse o backup do projeto em si, eu estaria contemplando que as VMs que forem criadas já estariam inclusas no backup inicial. Isso é uma coisa possível? Ou você realmente está atrelando as testes de backup a cada instância de VM, por exemplo? Não, eu acredito que não seja possível fazer esse processo. Você tem que fazer para cada instância, né? Se você, por exemplo, ali se fosse fazer um backup de todas as suas máquinas como um todo,
no primeiro backup, né, você consegue selecionar ali, no exemplo ali da Service Account, eu listo todas as minhas, as máquinas que estão ali, né, que eu adicionei no meu host e faço um backup de uma vez. E aí eu faço aplico a minha política de backup para todos aquelas instâncias. Agora, toda vez que você adicionar uma instância, você vai precisar provisionar ela na ferramenta. Ela não vai adicionar automaticamente. Entendeu? Buscando por exemplo, se você fosse cada instância dentro da sua rede VPC ali, ela subiria automático. Isso não funciona. Ok, obrigado. Não. Bola. E assim a gente encerrou as dúvidas que eu tenho aqui. Deixa eu conferir se foi alguma ali para a parte de perguntas e respostas. Para não deixar nenhuma aqui. Não, tá vazio. É isso, pessoal. Chegamos ao fim. E rapidamente, deixa eu só compartilhar aqui minha tela e fechar aqui com vocês. Me dá um minutinho que eu vou puxar a tela aqui de vocês. Pessoal, peço desculpa, mas eu sem querer eu fechei a apresentação na hora que eu passei ela para o Montosa. Só estou abrindo aqui de novo. Então, pessoal, estou seguindo aqui nossa agenda, né? Minha tela ainda continua compartilhada? Agora sim. Então, só indo aqui para o nosso fechamento. Novamente, convido vocês a participarem do nosso assessment gratuito, a entrarem um pouquinho para entender um pouquinho como que é a jornada. O assessment, ele é uma parte da nossa jornada, do nosso programa, mas a gente tem muito mais atividade e levantamentos bem mais completos e robustos para poder apoiar vocês. Então, afinal, aqui a gente já passou pelas dúvidas. Como a Maria comentou no início do evento, estamos na penúltima trilha do nosso Desvendando o Google Cloud com o Backup IDR. O nosso próximo evento é Esteiras de CI/CD, Software Continuous Integration, Continuous Delivery. Será um evento bem legal ali para time de desenvolvimento, DevOps. Então, convido vocês a participarem. E falando um pouquinho do outro pilar que a gente atua, né, que é o de produtividade e segurança, a gente também está com algumas trilhas aqui. A gente já teve alguns eventos de AppSheet, de DLP, Drive compartilhado. Então, acompanhem também, fica à vontade, entra um pouquinho naquela parte de produtividade com Workspace, mas são trilhas bem legais que eu convido vocês a participarem também, tá joia? Vou deixar aqui, enquanto nessa parte final aqui para vocês pegarem o QR Code, e mais uma vez gostaria de agradecer a todos, foi um público muito bacana, é um prazer poder compartilhar informação com vocês, e qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade, procurem nossos canais de atendimento, eu deixei meu e-mail aqui também na mensageria, fiquem à vontade e tenham uma excelente tarde a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Pessoal. Obrigada, tchau. Pessoal, obrigado, boa tarde. Boa tarde.